Boa noite! Estamos aqui mais uma vez juntos no Culto da Vitória desta quinta e é um prazer ter você aqui conosco, nos acompanhando neste culto que foi preparado especialmente para você que não pode participar por enquanto das nossas reuniões presenciais no Templo 7. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida e que juntos possamos oferecer o nosso melhor para Ele. Glória a Deus, estamos aqui para mais uma vez celebrarmos e cultuarmos ao nosso Deus que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda exaltação. Eleve a tua oração a Ele nesse momento, feche os seus olhos na sua casa e apresente o teu culto a Ele agora. Jesus, nós adoramos o teu nome, nós somos gratos pela tua palavra que tu nos deste, nós somos gratos pelo teu amor, pelo teu abraço de Pai que nós recebemos e sentimos todos os dias. Nós somos gratos porque mesmo em meio à dor, em meio à tempestade, nós podemos te sentir e reconhecer que tu és soberano sobre todas as coisas. Nós adoramos e exaltamos o teu nome. Nesse lugar nós declaramos que não há outro além de ti, não há nenhum nome que esteja sobre o teu nome. Tu está elevado acima de todo nome, tu és engrandecido nesse lugar. Aleluia, Jesus, nós te adoramos e nós te louvamos. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, eu creio em ti, creio em ti. Eu creio em ti, Jesus. Eu creio em ti, creio em ti. Eu creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem,
muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia, adoramos ao Senhor, Ele que ressuscitou, que vivo estás, aleluia. Teu nome é maravilhoso, Jesus, ó quão lindo teu nome é, Senhor. Por isso que nós te adoramos, nós te exaltamos, Deus. Aleluia, adore ao Senhor. Vamos declarar a Ele o quanto que Ele é lindo, o quanto que Ele é maravilhoso. Aleluia, aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória seja dado a Ti, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus, o Teu nome é maravilhoso, Senhor. No início eras a palavra, o com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Oh, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. O nome do Senhor é maravilhoso. O nome do Senhor seja exaltado para todo sempre. Eu adoro esse nome, outro nome não há. Eu adoro esse nome. Declare, aleluia. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora
teu nome é grande, Senhor, aleluia, aleluia, Deus, oh, aleluia, Jesus, aleluia, Deus, toda honra e toda glória seja dada a ti, Pai, aleluia, nós te adoramos, Deus. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Aqui não há outro Deus entronizado aqui, a tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina nesse lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá e todo joelho dobrará. E toda língua confessará: Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Aleluia, minha alma canta, aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim.
toda língua hosana ao Rei que vem, hosana ao Rei que vem, hosana ao Rei que vem, hosana ao Rei. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Cantamos aleluia, aleluia. Minha alma canta, aleluia. Minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia. Eu creio que o Rei virá e todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem. E agora chegou aquele momento de revermos a nossa família em Cristo com o quadro IBF em Casa. Vamos ouvir uma palavra de fé com esta família querida. Boa noite, a paz do Senhor, igreja. É com muita alegria que eu e a minha família estamos participando do quadro IBF em Casa. E nós vamos estar compartilhando com a igreja um pouquinho do que nós temos vivido durante esse tempo de pandemia. O nosso sentimento é de gratidão ao Senhor, de muito louvor, de muita adoração, porque pela graça nós não fomos acometidos da doença, temos acompanhado muitas famílias que têm passado por essa doença, e as consequências também dessa pandemia. Quanto família, nós tivemos que nos adequar, voltamos a ter um momento mais restrito em casa, devido a esse quadro que se encontra, E de repente, uma família muito ativa, a minha família era muito ativa, nós corríamos muito trabalhando, faculdade, universidade, e era um corre-corre. O nosso tempo era muito pequeno e de uma hora para outra nós tivemos que estar dentro de casa. E no decorrer desses momentos, nós passamos por algumas adequações, mas assim, nós tivemos um lado muito bom. Foi a gente ter mais facilidade, mais companheirismo, passamos a respeitar, com todo esse panorama aí, os medos, as ansiedades, as preocupações, passamos pelo excesso de zelo, de limpeza,
cobranças, mas pela graça do Senhor, nós fomos nos respeitando, o processo de cada um, o sentimento de cada um, e para a honra e glória do Senhor, nós nos fortalecemos. A nossa família costuma se reunir na hora do almoço, e nesse momento da hora do almoço foi que nós começamos a glorificar o nome do Senhor. Agradecíamos pelo alimento, agradecíamos por mais um dia de vida, por cada livramento que o Senhor nos deu e tem nos dado. E isso fez com que viesse uma palavra ao meu coração, que ela está em 1 Samuel 7,12, onde Samuel ele colocou uma pedra em memorial de gratidão ao Senhor. E a palavra diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Ebenezer quer dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E para a honra e glória de Deus, a nossa família tem provado a cada dia: até aqui tem nos ajudado o Senhor. O ontem ele já passou, o amanhã pertence a Deus e nós estamos vivendo o dia. Cada dia com gratidão, com louvor. E é essa palavra que eu deixo para a igreja, para que possamos controlar toda a ansiedade, todo o medo, toda preocupação, seja ela financeira, seja ela psíquico, seja ela até mesmo pelo trabalho, mas sabendo que o Senhor é que nos guarda, é que nos livra, é que nos sustenta, é Ele que provê todas as coisas, desde a saúde até as nossas necessidades. E é isso que eu quero compartilhar com a igreja. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Que a igreja coloque no coração essa fé de que a cada dia, assim como a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, assim também vem a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento. Estamos aqui compartilhando com a igreja mesmo o que nós passamos e pedindo para que a igreja ela creia, ela confie, porque o Senhor provém o socorro, o Senhor provém todas as coisas. Amém? Nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos, Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado. Tu não tem deixado faltar nada, Senhor. Tu tem dado o nosso controle emocional. Tu tem nos dado, Senhor, a provisão, o alimento, a alegria, a saúde. E assim, Senhor, como Tu tem nos dado a nossa casa, a nossa família, Senhor, eu quero colocar diante de Ti, meu Deus, todas as famílias da Igreja Batista de Filadélfia, Pai. Que a Tua mão venha a ser estendida sobre a vida de cada um. Senhor, aquele que tem medo, Papai, que ele possa confiar mais em Ti. Aquele, Senhor, que tem ansiedade, Pai, que ele possa ter o domínio próprio, Senhor. Sabendo que é Tu que faz todas as coisas, que é Tu que conduz, que é Tu que ministra os corações, Pai Santo. E Deus, que a cada dia nós possamos acordar na esperança de dias melhores, na esperança, Senhor, de cura, na esperança, Senhor, do amor. Papai, nós te pedimos também, Senhor, que o Teu povo venha ser curado, venha ser livrado, Papai, não só, Senhor, dessa pandemia, mas de todo o mal, Senhor, de toda a ansiedade, de todo o medo, e que os nossos corações, Senhor, possam estar confiantes em Ti. Que o nosso coração, Senhor, possa ter total entrega ao Teu Espírito, para que o Teu Espírito venha e haja em nós e através de nós. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, Pai, e a Ti seja a honra, seja a glória e seja o louvor. Amém. Glória a Deus. Eu quero, nessa oportunidade, falar de uma série que vamos estar falando, uma série apologética. E o tema que queremos abordar hoje é refutando o pelagianismo e o semipelagianismo. A princípio, precisamos entender o que é o pelagianismo. É um termo que talvez muitos de vocês nunca ouviram falar, porém, a doutrina pelagiana, ela permeia no entorno da vida de muitos crentes. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 20, capítulo
5, versículos 20 e 21, que diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus, cheio de riqueza teológica, e que nos traz um entendimento muito profundo acerca da graça de Deus. O que nós compreendemos nesse texto? Nós compreendemos que, enquanto o pecado é o instrumento que ofende abundantemente, nós somos escravos do pecado, a graça de Deus é a ferramenta que redime ao homem superabundantemente. É por isso que Paulo diz que onde abundou o pecado, na vida do pecador, quando ele é redimido dos seus pecados, superabundou a graça de Deus sobre o mesmo. E é sobre esse entendimento que nós devemos construir a base da nossa teologia, porque parece que não é assim que entendia esse camarada chamado Pelágio. Aí você pergunta, pastor Eldo, quem foi Pelágio? Pelágio foi um monge de Bretanha, criador do pelagianismo lá no século IV. O pelagianismo está sendo tratado hoje, mas ele foi confrontado há muitos séculos atrás. Pelágio nasceu no ano 360 depois de Cristo, nas Ilhas Britânicas, e faleceu no ano 420, lá na Palestina. Para você ter uma ideia sobre o que é o pelagianismo, houve alguém que confrontou as doutrinas desse homem chamado Pelágio. O principal opositor a Pelágio foi nada mais do que Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, que é considerado talvez a mente mais brilhante da história da teologia. Santo Agostinho nasceu em 354 e morreu no ano 430 depois de Cristo. Ele foi o principal opositor. A história não diz que eles tiveram um encontro, mas Agostinho ele desejava ardentemente encontrar Pelágio face a face para combater a doutrina pelagiana ou o pelagianismo introduzido pelo mesmo. Quais foram os concílios que rejeitaram o pelagianismo? O concílio de Cartago, lá em 418 depois de Cristo. Depois o concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo. E também o concílio de Orange, em 529 depois de Cristo. Então, vários concílios eclesiásticos, vários concílios dos pais da igreja se reuniram para combater e rejeitar o pelagianismo. Aí você me pergunta, o que a doutrina pelagiana ensina? O que ensina essa doutrina pelagiana? Vamos entender então. A primeira coisa que o pelagianismo ensina, segundo a ideia de Pelágio, seu autor, é que o homem é moralmente neutro, ou seja, tudo aquilo que ele vê, fala, ouve, sente, toca, seja bom ou ruim, principalmente as coisas ruins, não tem influência do pecado original, ou seja, o homem é totalmente neutro, ele não recebe a influência do pecado original. Veja que Pelágio ensinava isso, algo muito perigoso, dando uma probabilidade das virtudes humanas. Mas há uma refutação da palavra de Deus, porque Jó capítulo 9, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Ou seja, o homem de maneira alguma pode ser considerado um elemento neutro no tocante à prática do pecado, uma vez que o homem é o próprio escravo do pecado. Um outro texto para refutação da ideia do homem sendo neutro em relação ao pecado original
é que Tiago 2,10 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, o homem pode praticar todos os mandamentos possíveis, mitzvot, tantos mandamentos que forem necessários, lei moral, lei civil, lei cerimonial, mas se ele faltar em um só ponto, é culpado de todos. Ou seja, isso mostra que o homem não tem neutralidade em relação ao pecado, porque ele é culpado por natureza, porque o homem, ele herdou por natureza, ele herdou o germe do pecado, o pecado original. O segundo ponto do pelagianismo é que ele ensinava que o homem nasce extremamente sem pecado. E essa é uma concepção nossa mesmo, né, da pureza de uma criança. Quando você vê uma criança que acaba de nascer, uma criança que não é responsável pelos seus atos, nós atribuímos que aquela criança é um ser extremamente sem pecado, no ponto de vista prático da palavra. Mas no aspecto conceitual, há uma refutação teológica para isso. Por quê? Porque Salmos 51, versículo 5, Davi declara: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A palavra iniquidade, ela vem da palavra grega anomia, ou seja, contrário à lei, ou seja, ele quebra a lei, ele não pratica o que é certo. Por quê? Porque o homem nasceu com a natureza do pecado. O homem em nenhum momento é um indivíduo neutro em relação ao pecado original, porque o pecado é um mal congênito na nossa vida. Congênito é aquilo que já nasce com o ser humano, isto é, o homem já nasceu com a semente da iniquidade. Davi declarou isso. Um outro texto para refutação, Provérbios 22:15, fala que a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Isto é comum da criança ser traquina, como nós falamos. É comum de uma criança ser levada, ser subversiva. Uma criança não é genuinamente pura. Por quê? Porque a estultícia, o pecado, está ligado ao coração da criança. É isso que diz o texto da palavra de Deus. O terceiro ponto, que é o ponto mais complexo a ser discutido na teologia, é que, segundo o Pelágio, o homem é dotado do livre-arbítrio, que o capacita a decidir entre o bem e o mal. Isto é, se eu acredito que eu tenho um livre-arbítrio, eu sou totalmente responsável pelos meus próprios atos. A própria filosofia, ela chega à conclusão de que, de fato, o livre-arbítrio não existe. E eu vendo alguns estudos sobre o livre-arbítrio, de caráter até mesmo filosófico, um artigo de uma pesquisa que foi feita com dois grupos, um grupo que foi fomentado a ler textos que ele era levado a acreditar que o livre-arbítrio existe, e o outro grupo que é levado a ler textos que o livre-arbítrio não existe. O final daquela experiência é que as pessoas que acreditavam naquela pesquisa, no livre-arbítrio, elas tinham uma tendência de acreditar que é bom ter livre-arbítrio. Isso massageia o nosso ego, valoriza a virtude humana e nos faz pensar que há em nós virtude alguma para alcançarmos algo de Deus, independente da sua graça. Mas veja só, o que é o arbítrio? Eu entendo que eu tenho arbítrio. O que é o arbítrio? É a livre agência, a minha livre vontade.
Mas o meu arbítrio não é livre, ele é aprisionado pelo pecado. O arbítrio é aquilo que não recebe influência de nada nem de ninguém. E é comprovado pela neurociência que o homem, ele é influenciado tanto internamente como externamente. Uma questão hormonal, biológica, uma questão temperamental, uma questão climática, ou seja, as coisas no nosso entorno ou dentro de nós, elas são fatores determinantes para influenciar a nossa própria vontade. E há pesquisas que também comprovam que muitas vezes o homem, ele age por instinto, ao ponto de a sua vontade refletir apenas 5 segundos após ele ter tomado uma decisão. Ou seja, o impulso de tomar a decisão, ele ultrapassa o desejo da própria vontade. Porque o arbítrio do homem existe, mas ele não é livre. Essa liberdade, ela só é experimentada quando o homem conhece a Deus. O livre-arbítrio existia antes da queda. Mas quando o homem peca, o pecado original atinge Adão e Eva, ambos comprometem de forma definitiva o arbítrio humano, deixando-o de ser livre, porque o homem passa a ser escravo do pecado. Até mesmo quando nós nos convertemos a Deus, nós somos escravos da justiça de Deus, ou seja, não fazemos a nossa própria vontade. O arbítrio é aquilo que não recebe nenhuma influência. Tanto é que a palavra arbítrio vem de árbitro, ou seja, ele é neutro. E essa neutralidade era defendida com unhas e dentes por Pelágio. Há uma refutação na palavra de Deus sobre isso. Romanos 7,18 fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ora, como é que o apóstolo Paulo, que destrinchou a espinha dorsal da teologia neotestamentária, nos aparece com um artigo desse? Ele desconstrói toda e qualquer possibilidade de neutralidade humana em relação ao pecado, muito pelo contrário. Ele muitas vezes cedia ao pecado que ele não queria cometer, pela força motriz que a natureza humana reina e impera na vida do ser humano. Os versículos seguintes vão dizer o seguinte, versículos 19 e 20: porque não faço o bem que quero. Cadê o livre-arbítrio aí? Mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas é o pecado que habita em mim. Isto é, Paulo, ele admite que quando ele não está sendo dominado por Deus, sendo influenciado pelo Senhor e convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, este mesmo homem, ele pode cair no mais vil dos pecados. É como uma frase antiga que diz que o mais santo dos homens pode cometer o mais vil dos pecados. Por quê? Por causa do pecado que o escraviza. Então Paulo deixa bem claro que o poder do arbítrio, da neutralidade, não está na capacidade humana, mas é uma graça de Deus. É por isso que a doutrina da eleição, ela é rejeitada, ela é vista com maus olhos, mas ela é bíblica, ela passeia em toda a Escritura. Você pode até citar alguns textos que falam, mas pastor, aqueles textos que falam assim: escolhei hoje a vós a quem seguis, escolhei vós a quem devais honrar. Mas aquilo ali, todos esses textos, onde fala da responsabilidade humana, são para o povo de Deus que já conhece o Senhor. Não é para o ímpio que não tem entendimento. Não é à toa que quando Deus fala a Jonas, Jonas vai pregar os ninivitas, porque esse povo não sabe discernir a mão direita da esquerda. Por quê? Porque era um povo totalmente escravizado pelo pecado original. Simon Episcopius, ou Episcópios, ele foi discípulo
nada mais, nada menos do que Armínio. E ele chega a dizer o seguinte: o homem não tem fé salvadora em si mesmo. Existem arminianos hoje que defendem isso, que a fé é uma virtude humana, não é uma ação de Deus, é uma ação humana. E a fé é dom de Deus, como a palavra de Deus fala. E o Simon Scofield dizia: o homem não tem fé salvadora em si mesmo, nem ele nasce de novo ou se converte pelo poder de seu próprio livre-arbítrio. Se achando no estado de pecado, ele não pode pensar, muito menos querer ou fazer qualquer bem que seja de fato salvificamente bom a partir de si mesmo. Aí ele continua no seu argumento: mas é necessário que ele seja regenerado e totalmente renovado por Deus em Cristo pela palavra do Evangelho e pela virtude do Espírito Santo, em conjunto com o seguinte: no entendimento, afeições, vontade, que é a volição humana, e todos os seus poderes e faculdades, para que ele possa ser capaz de compreender, meditar, querer e realizar essas coisas que são salvificamente boas. Esse era o pensamento de um discípulo de Armínio, que o livre-arbítrio não tinha nenhuma influência, porque o livre-arbítrio, na verdade, não existe. Ele não é livre, ele é preso. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O quarto ponto defendido por esse homem chamado Pelágio é que, segundo ele, o homem nasce como Adão antes da queda. Isto é, o pecado original não o afetou. A doutrina pelagiana pregava isso. Pelágio acreditava que o pecado original de Adão lá no Éden não influenciou ou foi determinante para contaminar toda a humanidade. Foi determinante para influenciar e contaminar somente Adão. É aquela ideia de que cada um prestará conta de si mesmo a Deus pelos seus próprios atos. Mas há uma refutação bíblica para isso. Porque Romanos 5,12 a Bíblia fala assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, através de Adão o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ora, será que Pelágio nunca leu esse texto de Romanos 5,12? Ou qual o entendimento interpretativo, hermenêutico que ele tinha de Romanos capítulo 5, versículo 12? Um outro texto para refutação da equivocada doutrina pelagiana é Romanos 3,12, que diz assim: todos se extraviaram a partir de Adão, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer, não há nenhum só. Isto é, essa inutilidade é no sentido da operosidade da salvação. Não há virtude em nenhum ser humano que você conheça, nem nesse pregador que vos fala, e nem para a pessoa mais brilhante que você admira. Todos se foram feitos inúteis aos olhos de Deus. A salvação é uma ação única e exclusiva da graça de Deus, ou seja, do ato do imerecimento humano. Por isso que a Bíblia fala que não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O quinto ponto que a doutrina pelagiana defendia é que o homem peca pelos exemplos ruins que tem contato. Simplesmente isso. Alguém diz assim: Pelágio, então se o homem não peca em decorrência do pecado original, por que o homem peca tanto? Para ele, simplesmente, o homem peca pelo fato de ver os maus exemplos à sua volta. Mas há uma refutação bíblica. Romanos 3,23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem não peca só porque ele vê o mau exemplo. Tem até uma história muito antiga que eu acho interessante, onde 2 irmãos foram entrevistados. Um muito bem sucedido, um advogado de sucesso, um homem bem estabilizado na vida, em todos os aspectos. E um outro irmão que se tornou um cachaceiro, um homem praticamente sem profissão,
sem uma renda fixa, que estava ali entranhado no álcool, na bebedice. E aí perguntaram para esse que vivia na bebedice: por que você é assim? Por que você escolheu essa vida? Ele disse: porque eu vi o meu pai ser assim e eu quis ser assim. Isto é, eu quis ser como meu pai. E então perguntaram para o outro irmão, bem-sucedido, advogado, uma pessoa de sucesso, estabilizada em todos os aspectos da vida, e perguntaram: por que você chegou a esse nível, a esse tipo de vida, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa família, uma pessoa estabilizada em todos os aspectos? Ele disse: porque eu nunca vi meu pai assim, e quando eu vi meu pai do jeito que ele era, eu olhei e disse: eu não quero ser assim. É uma questão de escolha. Agora, a questão do pecado é a herança do pecado original que destituiu toda a raça humana. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Há outro texto também para refutar essa ideia do pecado, só porque você vê maus exemplos. Tiago 4,17 fala assim: portanto pense nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, eu estou vendo um bom exemplo, mas eu não pratico esse bom exemplo, eu estou cometendo pecado. Então veja que não é por uma influência externa que me leva a fazer o bem, ou simplesmente o mal, mas é pelo fato único de eu cometer o pecado, mesmo sabendo que eu não devo praticá-lo. Por isso que Tiago diz: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. As razões que levam o homem a cometer pecado são inúmeras, mas para Pelágio, o pecado é apenas uma má educação generalizada. Ou seja, um peca, aí você vê o exemplo do segundo que peca, aí passa para o terceiro, passa para o quarto, é como se fosse simplesmente um hábito. Então, os pecados capitais como ira, gula, avareza, inveja, luxúria e preguiça e vaidade, como você vê aqui no telão, tudo nada mais é para Pelágio do que uma má educação generalizada, né? Você influenciou, passou um mau exemplo, levou o filho a fumar, a beber, fazer coisas erradas, independente da idade, e é simplesmente por isso que o homem peca. O sexto ponto que Pelágio acreditava na sua doutrina, a doutrina pelagiana, é que para Pelágio a morte não era o resultado do pecado. Ele acreditava que o pecado de Adão comprometeu só a si mesmo, mas mesmo sem pecar, segundo Pelágio, mesmo que Adão não pecasse, ele morreria. E nós queremos refutar essa ideologia de engano de Pelágio. Ezequiel 18:20, por exemplo, fala: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Isto é, o salário do pecado, de fato, é a própria morte. Não é isso que diz Romanos capítulo 6, versículo 23? Porque o salário do pecado, ou seja, a recompensa, a paga do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte em decorrência do pecado original. 1 Coríntios 15, 21 e 22 também é muito contundente esse texto para comprovar o erro do ensino de Pelágio. Porque assim como a morte veio para o homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, ou seja, a partir de Adão, através de Adão, ou por causa dele, assim também todos serão vivificados. Aqui é um termo, né, que é aplicado para glorificado, ou vivificado, ou ressuscitado, glorificado em Cristo. Então vejam que Pelágio era muito equivocado no seu ponto de vista. E se você fizer uma análise, mesmo sem as pessoas falarem de Pelágio, usarem o termo pelagianismo, muitas pessoas acreditam em boa parte do ensino que eu estou expondo aqui. Que o homem é capaz de decidir pela sua própria vida, ao ponto de decidir ou escolher se ela quer ou não a sua própria salvação.
O sétimo ponto que nós vamos destacar na doutrina pelagiana é que para ele a salvação consiste em simplesmente seguir o bom exemplo de Jesus. Jesus deixou um bom exemplo para que a gente possa imitá-lo. Ora, 2 Coríntios 3:5 diz assim, como refutação, como réplica da doutrina equivocada de Pelágio: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não é que ele faz assim, aí eu vou imitar também. Não é porque Jesus fez uma boa ação, aí eu vou imitá-lo também, porque eu tenho que imitá-lo simplesmente para alcançar a virtude, alcançar os meus méritos diante de Deus. Não existe mérito em relação a Deus, existe demérito. Agora, a graça de Deus, mesmo nosso demérito, nos alcançou. Eu costumo dizer, apesar de mim, Ele me salvou. Não há nada em mim que diga, eu mereço salvação, porque a salvação não é mérito, a salvação é uma necessidade. Ainda que você diga assim, pastor, mas todos não necessitam de salvação? Claro, todos necessitam de salvação. Mas eu pergunto, todos querem salvação? Pegue um pecador, uma pessoa da sua confiança, sente diante dele, mostre o plano da salvação, o quanto é maravilhoso servir a Deus, o quanto você ganhou, quais são os benefícios que você ganhou aqui nessa terra, em vida, em virtude, em caráter, em libertação de vícios, em estabilizar sua família, estabilizar sua vida financeira. Ou seja, mostre a quantidade de benefícios que você alcançou fisicamente, moralmente, espiritualmente e, acima de tudo, a vida eterna. E mesmo assim pergunte se ela quer isso para ela. Diz, não, eu acho interessante, mas eu não estou preparado ainda, eu estou aqui desse jeito, me deixa assim mesmo. Tem gente que nem quer. Já vi pessoas que serviram a Deus até nessa igreja, que elas chegaram a admitir assim, não, eu conheço a Jesus, eu conheço a palavra, eu já estive na igreja, mas eu admito, eu nasci para ser do diabo mesmo, não tem jeito, é o que eu escolhi, eu quero isso para mim. É duro ouvir esse tipo de palavra, mas é a verdade. Pensando no semipelagianismo, que é a consequência do pelagianismo ao longo da história, o que o semipelagianismo defende? Porque o semipelagianismo é um pelagianismo melhorado, ou seja, é uma heresia melhorada. Exemplo, o semipelagianismo, que foi a ideia de conciliar as ideias de Pelágio com a de Santo Agostinho, acreditava-se na depravação parcial, ao invés da depravação total. Como o pelagianismo, que não acreditava na depravação total, apenas parcial. O pelagianismo também acreditava na ideia de que Adão não condenou a raça humana, mas só a si mesmo. Ou seja, suavizou um pouco as coisas com os argumentos que virão à frente. Mas há uma refutação para isso. Porque Efésios 2:1 diz que Cristo nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, o homem antes de se converter, ele era totalmente depravado. Eu não me voltei para Deus, não é porque eu era parcialmente depravado, porque a depravação na minha vida foi apenas parcial. Quando eu me converti, um amigo de infância, ele falou assim para mim, Eldo, eu te conheço desde pequeno, você não é essa pessoa que fez tanta coisa errada assim, sabe aquela pessoa assim, que precisa ir para a igreja, que precisa ser evangélico para dizer, puxa, só Jesus mesmo para mudar essa vida. Eu disse, não, eu simplesmente era um pecador e eu precisava de um salvador, e não tem salvador por excelência a não ser Cristo, porque eu sim, eu reconheci que eu estava morto em minhas ofensas e pecados, numa depravação total, e que ao me voltar para Cristo, pelo seu chamado, eu fui vivificado nele. Um outro texto está em João 6,44, uma palavra dita pelo próprio Cristo. Ele falou assim, ninguém pode vir a mim, ninguém, absolutamente ninguém pode vir até Jesus,
se o Pai que me enviou não o trouxer, disse o próprio Jesus. Eu sirvo a Deus há 26 anos. Vai completar agora dia 26 de agosto de 2020. 26 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. Aí você diz assim, o senhor aceitou a Jesus há 26 anos atrás? Não, eu não aceitei Jesus. Eu nunca o aceitei. Foi Ele que me aceitou, pela sua graça. Quem sou eu para aceitar Jesus? Eu não sou nada. Eu, na minha insuficiência, eu não tenho capacidade humana para aceitar a Cristo. Foi Ele, na sua graça, pela sua infinita misericórdia, que me aceitou como reles pecador que sou em Cristo. E eu só me acheguei a Deus, só me acheguei a Cristo porque o Pai me trouxe até a Cristo. Caso contrário, nós temos que desconsiderar o que Jesus nos ensinou em João 6,44. Jacó Armínio dizia o seguinte: nesse estado caído, o livre-arbítrio do homem para o verdadeiro bem não está apenas ferido, enfermo, inclinado e enfraquecido, porque o semi-pelagianismo acreditava não na depravação total, mas acreditava apenas que o arbítrio humano foi enfraquecido. O livre-arbítrio ainda existia, não foi cancelado, mas foi simplesmente ferido, enfermado, inclinado, enfraquecido para o mal. Então ele disse assim, ele não está apenas ferido, enfermo, inclinado, enfraquecido, mas ele está também preso, destruído e perdido. E os seus poderes não só estão debilitados e inúteis, a menos que seja assistido pela graça, mas não tem poder algum, exceto quando é animado pela graça divina. Ora, o próprio Jacó Armínio reconheceu isso. O próprio Jacó Armínio, por isso que muita gente que fala assim, eu sou arminiano, nem conhece a fundo o que é a doutrina arminiana. No fundo, a maioria dos crentes que se dizem arminianos, em contrassenso à doutrina calvinista, esses arminianos, no fundo, são pelagianos ou semi-pelagianos, e não sabem, porque acreditam no livre-arbítrio, acreditam não na depravação total, mas apenas numa depravação parcial, que o homem não é totalmente corrupto, que ele pode por si só ter virtude, que ele pode por si só se voltar para Deus, que ele pode por si só complementar a obra da salvação. E isso é inútil, o próprio Jacó Armínio declarou isso. Seguindo aqui essa ideia, o semi-pelagianismo acreditava que o homem pode cooperar voluntariamente com a graça de Deus. Isto é, a salvação, ela é sinergística e não monergística, como se entende à luz da Bíblia. O sinergismo é a doutrina, sinergia é o trabalho conjunto de Deus com o homem, ou seja, Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Tem até um hino antigo que diz assim, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Essa é uma visão sinergística, ou seja, eu tenho que complementar na obra da graça. A graça de Deus não é tão graciosa assim, eu tenho que cooperar também, eu tenho que participar também. Eu não reconheço que uma visão pelagiana ou semi-pelagiana, que a salvação não é monergística, ou seja, única ação, só quem faz a obra da salvação é Cristo. É uma obra única e exclusivamente dele. Eu não tenho nenhuma participação na obra da salvação. A única coisa que eu contribuo na obra da salvação é que eu sou o objeto da salvação. Mas eu não sou coparticipante. Eu não faço nada, eu apenas me rendo ao reconhecer o sacrifício monergístico, salvífico e vicário de Cristo. Como Pelágio ensinava que a virtude está em imitar a Cristo, não, Jesus não morreu na cruz para nos deixar o exemplo simplesmente, para nós o imitarmos e fazermos coisas boas. Ele morreu por nós como caráter vicário, ou seja, o caráter substitutivo.
Ele fez por mim na cruz o que eu, na minha humanidade, não tinha capacidade de fazer. E isso é a doutrina bíblica da salvação, monergística. Efésios 2, 8, 9, o que vai dizer? Porque pela graça sois salvos. Não é porque eu sou parcialmente consciente de Deus, que eu posso me voltar para Deus, que eu posso me converter a Deus e posso ter uma nova vida com Deus. Mas é pela graça. Por meio de quê? Da fé. A fé é uma obra de Deus. A fé é dom de Deus. E isto não vem de vós. A salvação não vem de nós. A fé também não vem de nós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E o que tem de gente se gloriando, achando que é coparticipante da obra da salvação. Então a refutação é essa. Para fortalecer mais uma vez a ideia de João 6,44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O Orton Willey, ele chegou a declarar que a depravação é total na medida em que afeta todo ser humano. Então, quando se declara isso, que a depravação é total na medida em que afeta todo ser humano, nós não temos dúvida de que a depravação total é uma doutrina bíblica. É uma doutrina que está em toda a Escritura. Que o homem por si só não tem a capacidade de se voltar para Deus, muito pelo contrário, quando Adão peca, quando Adão traz o pecado original para si, a primeira coisa que ele faz é se esconder de Deus. Se Deus não fosse atrás dele, até hoje ele estaria escondido. Então aprenda algumas verdades sobre isso. Você não pode salvar a si mesmo. Você não pode ser salvo por mérito, mas é por demérito. Jesus não me salvou por causa das minhas virtudes, mas foi por causa dos meus defeitos. Você não pode ser cooperador na obra da redenção. Você não pode ser justificado pelas próprias obras. Não pode. E Pelágio ensinava o contrário, que a gente cooperava com Deus na obra da salvação. Nós cooperamos com Deus na obra de Deus, no trabalho eclesiástico, no serviço humano, nas obras, virtudes, nas nossas habilidades. Aí sim, é o nosso trabalho, são os nossos frutos a Deus, mas nada relacionado à questão soteriológica, salvífica. Por isso, estamos aqui refutando o pelagianismo e o semipelagianismo. Eu sei que apenas com uma mensagem, talvez você não entendeu toda a revelação que gira em torno desse assunto. Mas vai pesquisar, vai estudar, busque fontes verossímeis para você aprender o que é o pelagianismo e o semipelagianismo, e você vai entender o que gira em torno dessa falsa doutrina. E quantas pessoas à sua volta pregam isso mesmo sem saber o que é o pelagianismo. Então eu espero que você tenha compreendido e que a graça de Deus continue repousando sobre a sua casa, sobre a sua vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e te louvamos na beleza da tua santidade. Obrigado pelo ensino da tua palavra, nesta série apologética que trouxemos ao coração do teu povo, e que muitos assuntos mais trarão esclarecimentos acerca de falsas doutrinas e de falsos doutrinos ao longo da história, ao longo dos séculos, que tem perpetuado no meio da tua igreja, e que precisam ser varridos do nosso meio, para a glória do teu nome. A verdade não é ensinada apenas pregando a verdade, mas a verdade também é ensinada mostrando o erro. E esse é o nosso comprometimento com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Estamos finalizando este culto ao Senhor, gratos a Deus pela sua vida, muito obrigado por nos acompanhar neste culto da vitória, que Deus abençoe tremendamente a sua vida, a sua família, a sua casa, e caso você queira participar dos nossos cultos presenciais, é só fazer a sua inscrição com a Liliane, que é a líder da rede de jovens. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus.